Fala, torcida vascaína, Felipe de Rua de volta na área. Mais uma vez com o bloco aí, ponto final, que a gente estreou, lançou na semana passada. Vocês curtiram, então a gente está de volta aqui, dando um ponto final no jogo Vasco da Gama 1, Luverdense 1, fazendo adendos que faltaram no pós-jogo e também comentando os comentários de vocês no vídeo do nosso pós-jogo. Então vamos começar logo porque tem muita coisa pela frente. Vou começar com um adendo. No vídeo do pós-jogo eu comentei que eu tinha certeza que o Jorginho ia cair, né? Mas a sequência dos fatos mostrou que não. O Eurico vai insistir com o Jorginho ainda, o que para mim não só é um erro, como é surpreendente, né? Porque o Eurico, a gente sabe que ele é um dirigente ultrapassado, ele é um dirigente ditatorial, assim. Então, eu não espero dele nada que seja muito moderno, nem muito democrático. Mas uma medida que... uma lei não escrita do futebol, que está aí desde que começaram a chutar a bola aqui no nosso país, e que continua tão atual até hoje, eu achei que ele fosse continuar, que é aquela máxima do como não dá para demitir o elenco inteiro, demite-se o técnico. E por mais que vocês falem que, não, o Eurico não tem o hábito de demitir técnico, tudo bem, mas é que chegou numa situação agora em que não tem outra escolha. Deixou de ser uma questão de se o Jorginho merece ou não ser demitido, se você acha que tem que apostar ou não na sequência do trabalho, porque a questão é a seguinte, é muita coisa que está em jogo agora. E o Vasco não pode se dar o luxo de ficar apático, entendeu? De não fazer nada que possa para tentar escapar dessa permanência na Série B ano que vem. Enquanto você não está comprometendo a temporada seguinte, beleza, você pode insistir com o técnico, você pode trocar, mas agora é muita coisa que está em risco. Se o Vasco, por acaso, não subir para a Série A, a gente vai perder cota de televisão, patrocínio vai ficar muito mais difícil de conseguir, a própria torcida, que já não foi muito nos estádios esse ano, vai sumir ainda mais, então a gente vai perder renda dos jogos, a gente vai perder o plano de sócios, que também já não chega a ser um grande sucesso e se baseia muito em agradar o torcedor que vai aos jogos. Tende a diminuir ainda mais também, então a gente não vai ter dinheiro dessa receita. Fora todo o impacto institucional, né? A imagem do Vasco, como é que ela fica ainda mais deteriorada. Então a tendência é da gente perder a torcida, né? Aumenta também. Quer dizer, são muitos danos que vão trazer para chegar agora nessa reta final e você dar chance pro azar, entendeu? Não se movimentar. A diretoria tem que fazer tudo que for possível. Se fosse possível trazer o Messi para esses últimos 3 jogos, só para garantir que a gente fosse ganhar aí 2 jogos e garantir o acesso, tinha que trazer. Mesmo que fosse se endividar, que fosse ter que abrir mão de outras prioridades, porque, sabe, para poder garantir esse acesso para a primeira que é fundamental para o clube. Só que não dá para trazer o Messi. Não dá para, sei lá, mudar o estilo de jogo de uma hora para outra, que não vai funcionar. Não dá para recuperar o físico dos jogadores. O que dá para fazer para tentar reverter essa curva descendente do Vasco? Demitir o técnico. O famoso criar um fato novo para ver se motiva. A gente não sabe se o time está unido para derrubar o Jorginho, que nem alguns falam, ou se o time está rachado, uma parte do elenco não fala com o outro, que nem outros estão falando. Se é um problema de comando, que perderam respeito pelo Jorginho. Assim, não interessa mais o que é. O que importa é que está acontecendo alguma coisa, o Jorginho não consegue identificar, ou se consegue identificar, não consegue resolver, porque a gente já está há pelo menos 8 rodadas dessa draga, então ele não consegue resolver. E assim, eu acho que se demitir ele e trouxer outro cara, assim, pior não vai ficar. No mínimo, quem substituir ele vai conseguir um rendimento tão bom quanto ele vem tendo, que é um rendimento horrível, né? Então, eu acho que assim, eu acho que já é consenso para todo mundo de que o Jorginho não dá mais. É como se o Jorginho, o Vasco do Jorginho, fosse um barco
que está afundando. E todo mundo sabe que o barco está afundando. Só que o Eurico, ele acha o seguinte: cara, o barco está afundando, mas a gente já está tão perto da praia que às vezes, antes dele a água afundar ele de vez, a gente consegue chegar lá. Então, quando a gente chegar na praia, aí a gente vê um barco novo, né? Enquanto uma outra parte, o filho dele, segundo alguns repórteres, já acha que não, a gente tem que trocar. Cara, não vai dar tempo, esse barco vai afundar antes de a gente chegar na praia. Então a gente tem que pegar, sei lá, uns barcos salva-vidas e mudar. Eu acho que a analogia é mais ou menos essa, porque assim, o Eurico já sabe, acho que não tem mais nenhuma chance do Jorginho ficar para 2017, mas o Eurico acha que para esses 3 jogos, para conseguir aí uns 6, 5 pontos, que seria o suficiente para garantir o acesso, ele ainda serve e ele está apostando nisso. E para mim, ele está arriscando demais, A gente não pode dar essa sorte pro azar, porque se a gente, por acaso, por um azar do destino, não subir para a Série A, que nem eu já expliquei, vai ser muito prejudicial para o Vasco. Enfim, ele optou por isso. Vamos torcer aí para acontecer um milagre, para acontecer uma sorte, para o acaso nos ajudar. A gente no sábado conseguir aí uma vitória contra o Bragantino, que já deve encaminhar bem a coisa. Mas então vamos partir agora para a parte boa aqui do quadro, que é responder os comentários que vocês deixaram no vídeo aí do pós-jogo. Vou começar respondendo aqui um comentário do Felipe Melo 1000 Grau. O que você acha do Marinho para o ano que vem? E você acha que alguns moleques da base conseguem jogar a Série A? Isso se a gente subir. Olha, eu acho que o Marinho, ele tá muito visado, né? Ele tá fazendo um bom campeonato brasileiro, então ele tá chamando a atenção de muitos clubes. E no momento atual, o Vasco, acho que falta cacife pro Vasco disputar esses jogadores mais visados com outros clubes, né? Parece que tem até clubes do exterior. Então eu acho que, sei lá, tá? Acho que o Vasco não tem muita chance de trazer o Marinho, não. Quanto aos moleques da base, eu acho que tem mais chance de ser aproveitado imediatamente são esses que já tiveram uma oportunidade esse ano, né? Então o Douglas, o Alan pode ser efetivado, o Jomar, o Caio Monteiro. Esses são jogadores que saem na frente para serem mais aproveitados ano que vem. Além desses, um Evander talvez já esteja mais assim encaminhado para ter as oportunidades dele também. Talvez o Matheus Pet, mas aí já vai ficando mais difícil. Eu acho que são no máximo esses 5 jogadores aí, porque é aquela coisa. A gente teve essa oportunidade agora, essa temporada, onde a gente teve torneios mais fracos, né? Teve aí a Série B, para dar uma oportunidade para esses garotos, não deu. Agora que a gente vai jogar uma Série A, muito provavelmente desde o começo, já brigando para garantir a permanência na Série A, quer dizer, vai ser uma campanha bem mais puxada, que vai exigir bem mais psicologicamente, que vai permitir muito menos erro do Vasco, vai encher o time de moleque, é mais difícil, né? Eu acho que vão ser esses jogadores só aí e olhe lá. Agora, seguindo aqui, uns e-mails de uma galera que tá na bronca com o Jordi, né? Que eu que defendi no pré-eleição, estão na bronca. Fabrício Souza de Oliveira falou: esse Jordi não dá mais, não passa confiança, sempre falha. Que a Avieira falou assim: foi uma partida horrorosa do Vasco diante do Inter. Porém, o que Jordi falhou naquele jogo passou do habitual. Ele tem muito reflexo e salta muito bem, mas sai mal demais nos escanteios e falhou muitíssimas vezes em quase todas as oportunidades que teve no time profissional. O Martin Silva tem realmente falhado ultimamente, porém, ele faz praticamente milagres durante as partidas e literalmente já salvou o Vasco de incontáveis derrotas e vexames. As pessoas não criticam o Martin Silva nas mesmas falhas em que o Jordi é apedrejado por simplesmente uma palavra: moral. O Martin Silva fez por merecer, ao contrário do Jordi. Não hoje, pois acho que jogou bem, mas na maior parte dos jogos que agarrou. Então, são 2 aqui, né? O Fabrício acha que o Jordi falhou ontem no jogo, né? Não passou segurança. Eu não concordo, eu acho que ele, assim, no gol, pra mim, ele não teve falha nenhuma. Ele defendeu do jeito que dava a bola ali, foi muito em cima a cabeçada dele. Eu já comentei isso no último vídeo. E nos outros lances do Luverdense eu não vi nenhum lance em que ele tenha falhado, não. A Vieira aqui acha que ele foi bem ontem, mas que ele não tem moral porque ele já teria falhado muitas vezes. Então, acho que aí tem que ter, assim, é óbvio que eu não tô comparando o Jordi com o Martin Silva, até porque tem uma diferença de quase 20 anos entre os dois aí, né?
O Martin Silva já teve todo esse tempo para ganhar muito mais experiência. Mas eu acho que o Jordi, eu não acho que ele falhou bastante quando ele teve as oportunidades dele no passado. Ele até falhou bastante, mais do que a gente gostaria, né? Mas esse ano, quando ele entrou, eu já acho que ele foi bem mais seguro, o que já mostra uma evolução dele. Então, quer dizer, a tendência é que para as próximas vezes ele vá cada vez com essa segurança, mostrando cada vez um desempenho melhor aí nas próximas partidas. Que nem você mesmo apontou aqui, ele tem muito reflexo, ele salta muito bem, são as características mais difíceis de você achar num goleiro. A gente já achou isso. Agora, se ele sai mal do gol, sabe? Eu realmente acho que ele sai, ele é muito ruim com o pé também. Isso é mais simples de resolver. Vai treinando, sabe? Parte aí do treinador de goleiros do Vasco, perceber essa deficiência nele e explorar, pô. Treinar bastante saída. Saída de bola, é só você pegar o tempo da bola. É a coisa mais fácil de fazer, sabe? Reflexo, força no salto. Isso que se você nasce com isso, você tem. Se você não nasce, você não tem. Ser grande, ter os braços largos, que nem ele tem. Então, acho que assim, o Vasco tem que apostar no Jordi mesmo. Eu repito, manter minha posição. Eu acho que ele tem tudo para, bem trabalhado, ser aí, daqui a uns anos, o goleiro titular do Vasco, sim. Seguindo aqui, Rafael Santos, ele fez vários comentários aqui, ele fez uma lista de 8 comentários, mas eu vou pegar aqui o 8º. Ele é lá do Pará, né? E aí ele comentou: está rolando muita conversa nos bairros em Belém e Santarém, onde eu moro. Familiares do Pikachu deixaram escapar que ele está pensando em deixar o clube e acertar com outro. Cruzeiro é o mais forte candidato. Não sei o problema do Jorginho com ele, mas se não mudar a postura do Jorginho, perderemos a minoria que ainda presta. Então, trazendo aí esse comentário do Rafael, que se as fontes deles forem boas aí, pode ser até um furo, né? Aqui do Sobre Vasco, seria o Pikachu saindo aí para o Cruzeiro, provavelmente, ano que vem. Olha, eu não li nada sobre isso, mas eu acho que é muito provável. O Pikachu é um jogador que tem um potencial imenso, já atraiu a atenção de outros clubes quando veio para o Vasco. Com certeza nem ele, nem o procurador dele devem estar satisfeitos com essa situação dele ser banco do Madison, que é um lateral direito mediano, né? Então eu acho assim, que se o Vasco não acenar com uma perspectiva dele ser um titular no que vem, ele pode querer sair do Vasco. Eu acho que ele tá até no direito dele, né? Fora o fato que se o Vasco não subir, então aí que vai ter uma debandada geral. Mas assim, vamos torcer aí pro Vasco conseguir esse acesso, para assim conseguir o acesso, o Jorginho cair, e aí a gente ter pelo menos uma moral de falar para ele: ó, Pikachu, fica aí, o próximo técnico pode gostar de você e tal. Enfim, vai ser uma pena se fora tudo que a gente já perdeu esse ano, a gente ainda perca o Pikachu porque não foi aproveitado, sem nem ter tido uma chance real no Vasco, né? Se o Pikachu sair agora, a gente nem vai saber se ele poderia ter dado certo ou não, porque teve, para mim, muito poucas oportunidades no time. Liciane Frota aqui, mais uma vez. Jorginho poderia ter colocado o Evander e adiantado o Nenê para frente. Além disso, poderia ter substituído o William ou até o Bruno Galo pelo Andrei da base. Estavam todos no banco. Mas não, quer botar as mesmas figurinhas e espera resultados diferentes. Começa um esquema e termina com outro. Vergonha o que estão fazendo com o Vascão. Eu acho que, na verdade, o Jorginho tinha que ter aproveitado esses moleques muito antes, para chegar agora na hora decisiva e eles estarem bem mais preparados para a pressão. Tacar eles agora no time poderia queimar os garotos, né? O Andrei, acho que ele jogou uma vez no campeonato, ou 2 no máximo. O Evander chegou a entrar mais vezes, mas nunca teve uma atuação assim de destaque. E às vezes você bota ele como uma novidade do time e ele não corresponde. O Andrei falha alguma coisa, pode queimar o garoto, né? Mas por outro lado também, é o que eu estava comentando antes. A gente está com muita coisa em risco aqui, tá muita coisa em jogo. Então, assim, o pensamento principal tem que ser o acesso. Se for queimar o garoto, se o risco, entre o risco de queimar um garoto e o risco de não subir para a Série A, queime o garoto, né? Mas, então, o Andrei, eu acho que o Andrei não. Acho que o Andrei está muito verde ainda para ser aproveitado agora, num momento tão decisivo. O Evander até poderia, se tivesse correspondendo nos treinos, assim, né? Mas, pelo menos decisivo, assim, que a gente tá passando, botar uns jogadores que ainda não, assim, corresponderam tanto no time principal, eu, a princípio,
eu não faria isso a princípio não, sabe? Não vou criticar o Jorginho, ele que tá treinando com os moleques, se ele não quis botar, eu vou entender. Não vou botar essa na conta do Jorginho, não. O Gustavo de Abreu Jesus aqui comenta: tira o Andrezinho, ele tá mal. Põe o Pikachu na ponta com o Ederson, o Thales centralizado e o Nenê só como armador. E Douglas e o William na contenção. O Alan no lugar do Júlio César e ficaria um bom time. Eu não gosto muito assim dessa formação não, porque eu acho que a gente fica com o meio campo muito exposto, né? A gente já teve essa experiência de jogar com 3 atacantes na temporada. Na época foi o Éder Luiz, o Jorge Henrique e o Thales, né? E já mostrou que não funcionou. Porque assim, na verdade, quando você joga com 3 atacantes, não tem jeito. Um deles tem que vir para recompor o meio campo para marcar ali. Vai jogar meio de meia no final, né? Aí vai ser o Pikachu no final das contas, porque entre Ederson e Thales, o Pikachu é que vai acabar com essa missão de voltar um pouco mais para marcar. E não sei, acho que ele não rende muito ali, sabe? Eu acho que o Andrezinho fecha melhor o meio campo. É importante a gente ter um meio campo combativo para recuperar a bola rápido, para não deixar o time adversário trabalhar. Então, assim, a Aliciane já falou no último comentário, agora o Gustavo fala também. Muita gente na bronca com esse meio do Vasco aí que não tá rendendo. É verdade, não tá rendendo. Mas, assim, eu acho que a gente insistiu um ano inteiro com o Nenê e com o Andrezinho. Agora, na reta final, a gente não trabalhou. O Jorginho, ele deu esse mole durante a temporada de não pensar um substituto para o lugar do Andrezinho e do Nenê. Não sei se ele esperava que o Felipe Gabriel fosse esse jogador e acabou não vingando. O fato é que agora, trocar o esquema tático, sabe? A gente nunca jogou poucas vezes com 3 atacantes, aí vai tentar esse esquema que nunca tentou, ou então botar um garoto da base e que ele pode não corresponder. Eu acho arriscado, sabe? Eu acho que a gente tem que ir com o Nenê e com o Andrezinho mesmo e torcer aí pros dois se superarem. Um sopro aí dos velhos tempos. Os dois têm potencial, bola a gente sabe que eles têm. O Nenê já jogou um pouco melhor agora contra o Luverdense. Insistir com o Andrezinho e torcer para ele ir bem também, porque a gente não pensou numa alternativa o ano inteiro. Agora faltando 3 rodadas pro final, eu acho que também não dá não. Minha opinião. Eduardo Conde: Felipe, como você conseguiu fazer esse vídeo? Sinceramente, depois desse jogo, a vontade era não fazer mais nada. Eduardo, entendo esse sentimento. Eu também, muitas vezes, antes de eu começar o Sobre Vasco, quando o Sobre Vasco era só um plano na minha cabeça, terminava os jogos e já ficava pensando, pô, se eu tivesse um programa no YouTube, eu ia falar isso, eu ia falar aquilo. E aí, sempre quando o Vasco tinha uma derrota assim mais acachapante, eu pensava, nossa, que bom que eu não fiz o programa ainda, porque se eu tivesse que gravar agora, minha vontade ia ser 0. Mas sabe o que acontece? Depois que comecei a fazer o Sobre Vasco, acabou que isso virou uma coisa terapêutica, assim. Primeiro que pra mim já tá tão introjetado na minha cabeça, eu tenho que assistir o jogo e depois do jogo eu tenho que gravar. E eu sei também que gravando eu ponho pra fora o que eu achei ruim, e aí tem o feedback de vocês, entendeu? Então tem toda uma conversa aqui, que se eu não fizer esse vídeo, se eu não der esse pontapé inicial, ela não vai rolar. Então pra mim, assim, ó, por mais que eu esteja desmotivado, eu começo a falar e vai saindo, e aí é bem tranquilo, assim. Vou te falar que até eu antigamente achava que ia ser complicado nessas horas, mas até que não, vai de boa. O Alexandre Campos fala que o Vasco precisa de um empate e uma vitória, que venha a vitória primeiro. Assim, tem que ver, né? Pode ser que precise até de menos. Pode ser que uma vitória já resolva, vai depender dos resultados. O importante é vencer o próximo jogo. Porque, independente do que vier, se a gente não ganhar na próxima rodada para dar esse respiro, enrolar por mais uma rodada, por mais que, como vai ter confronto direto, a gente não vai sair do G4, a pressão vai aumentar num nível que a tendência é só piorar, né? Então, assim, já era para ter ganhado o Brasil, não conseguiu. Aí agora o Luverdense não conseguiu. Aí vai jogar contra o Bragantino, não vai conseguir de novo. É uma bola de neve que vai ficar cada vez mais difícil de superar esse trauma, entendeu? Então, pô, pra mim a vitória na próxima rodada é fundamental. Se não ganhar, aí vai repetir o que eu repeti na última rodada. Se não ganhar, vai começar a ficar a permanência da primeira divisão, que até a última rodada era só uma hipótese. Agora, com esse empate com o Luverdense, já começou a ficar uma possibilidade real. E aí, se a gente não consegue ganhar do Bragantino, já vai virar uma iminência. Já vai começar a ter
torcer pelo milagre para conseguir o acesso para a primeira divisão e eu espero que a gente não passe por isso. Sérgio Carvalho, o Ederson não é esse jogador que você imagina. Ele não é um jogador de área, ele joga fora da área, tanto que na área ele não consegue dar uma cabeçada. Ele é um jogador muito baixo e não sei por que você fica defendendo esse jogador, que não tem jogado nada há vários jogos. Pô, Sérgio, o Ederson chegou agora aí, só começou a jogar o Vasco no segundo turno e já é o vice-artilheiro do campeonato. A média de gols dele, eu não medi aqui, mas com certeza deve ser a maior do atual elenco do Vasco. Ele já fez 7 gols no campeonato e dentre esses gols tem gol de cabeça. Então você fala que ele não pode ser centroavante porque ele é muito baixo? Sabe um centroavante que era muito baixo? Romário. Ele não jogava de centroavante, não jogava enfiado na área fazendo gol? Então, não tem essa de que é muito baixo para ser centroavante. Se você pegar os gols que ele fez no Vasco, se você pegar os gols que ele fez quando ele virou artilheiro do campeonato, você vai ver que todos os gols dele, a maioria, a grande maioria dos gols que ele fez, foi tudo gol dentro da área, foi tudo gol pegando a bola de primeira ou só ajeitando e batendo. Quer dizer, aquele gol típico de centroavante. A gente fica achando que ele é jogador de lado porque ele é baixinho, porque ele tem velocidade, mas as características dele não são. Ele não tem um drible muito eficiente, ele assim não se destaca nos passes, cruzamento. O negócio, ele tem uma perna direita muito boa, que sai uns foguetes lá quando ele acerta, e essa velocidade serve para ele se posicionar e chegar na bola. Então eu acho que, assim, eu não vou concordar. Eu não concordo tanto que ele não é jogador de centroavante, que para mim a posição dele é de centroavante sim. E também não vou concordar que ele não está numa fase boa. Pô, o cara fez 7 gols. Agora, ele joga centroavante, tem esse problema. A bola tem que chegar nele, né? Se a bola não chega, a produtividade dele vai baixar. Mas, enfim, eu sustento aqui. Eu acho que ele tem que jogar de centroavante e eu acho que ele tem jogado bem. Para mim, é um dos destaques do Vasco nesse segundo semestre aí. Tá bom então, pessoal? Tá bom de resposta aqui por hoje? Vamos encerrar aí mandando um salve pro Kennedy Moraes e o pessoal de Parazinho, no Rio Grande do Norte, pro João Alexandre, do bairro de Mucuripe, em Fortaleza, pro Murilo e o pessoal de São Mateus, no Espírito Santo, o Rodrigo Venturini, de Linhares, também no Espírito Santo, um salve pro Gabriel Salvador, do Rio de Janeiro, e pro André Martins, lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá sempre comentando aí, o pessoal todo sempre comentando aí nos vídeos. Um salve do Sobre Vasco. A gente se vê num próximo vídeo e a gente vai se falando.